Mais uma vez, boa tarde e mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, hoje nós vamos começar essa edição mostrando uma grande confusão que aconteceu hoje no Congresso Nacional. Parlamentares chegaram a trocar socos e empurrões após a CPI do INSS aprovar a quebra do sigilo bancário do filho do presidente Lula. Vamos ver as imagens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou uma série de requerimentos sobre a investigação, inclusive a quebra de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Além de quebras de sigilos investigados, serão feitas também novas convocações de representantes de bancos. Após a votação, a sessão foi interrompida devido a uma confusão entre os parlamentares. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, classificou a confusão entre os parlamentares quando perguntado pela imprensa como normal e parte do parlamento. Toda essa movimentação de contrariedade, isso aí, infelizmente, é parte do parlamento. Ninguém saiu machucado, a oposição tem o direito de se manifestar bem, o governo também. Eu entendo que ali a decisão é monocrática, mas o que vale é o voto. No voto, o governo perdeu. A comissão investiga as fraudes e irregularidades em benefícios de aposentados e pensionistas e tem prazo até o fim de março para apresentar resultados. O filho do presidente teve seu nome citado como um dos possíveis beneficiários do esquema de desvios em uma das fases da operação sem desconto. O requerimento para a quebra de sigilo do empresário foi apresentado pelo relator deputado Alfredo Gaspar e enfrentou resistência de parlamentares governistas. De acordo com o documento, a investigação identifica a empresária Roberta Luquinsger como peça central do núcleo político da organização criminosa liderada por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Luquinsger estaria atuando na ocultação de patrimônio e gestão de contas para lavagem de capitais. Ainda segundo o texto, materiais colhidos revelam que a empresa de Roberta, a RL Consultoria, recebeu repasses de R$1.500.000 da Brasília Consultoria, que seria uma empresa de fachada do grupo. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal revelaram que, ao ser questionado sobre um pagamento de R$300 mil destinado à empresa, o Careca do INSS teria respondido tratar-se do filho do rapaz, que seria uma referência a Lulinha. Olha, o número de mortes causadas pelo temporal em Minas Gerais subiu para 55 e pelo menos 14 pessoas estão desaparecidas. Nós vamos mostrar agora algumas imagens impressionantes que foram registradas em Juiz de Fora. Em uma delas, um homem em uma moto ele é levado pela enxurrada. Em outra, uma casa desaba. Vamos ver. Prestes a completar uma semana desde o início das tempestades e do caos em Minas Gerais, a situação na região continua tensa e imagens impressionantes surgem quase que constantes. Na noite de ontem, o registro de um motociclista sendo levado pela enxurrada viralizou na internet, mostrando que as condições só pioram. É que vai, mano. Acabou de levar o motoboy aqui, tropa. Falei pra ele não ir, mano. Neste outro vídeo, um morador de um prédio registra vários carros boiando na garagem do local, inundado de água. Ainda em Juiz de Fora, na noite de ontem, mais uma casa veio ao chão. Uma cena triste que vem se repetindo durante toda a semana. Casas totalmente submersas, avenidas que se tornaram rios, mistura de água e terra que dificulta o trabalho dos bombeiros e policiais. Uma realidade dolorosa para milhões de mineiros que parece um filme de terror. O governo tem se mobilizado para socorrer os locais mais atingidos, enviando equipes e mantimentos. Já a população está de mãos atadas, apenas aguardando que esse drama finalmente termine.
E olha só essa notícia, uma pequena cidade de 13 mil habitantes no interior de São Paulo vai dar canetas emagrecedoras de graça para a população. E a ação faz parte de um projeto do governo do estado para combater a obesidade. Um projeto do governo de São Paulo escolheu a cidade de Urupês para oferecer tirzepatida, mais conhecido como Mounjaro, de graça pelo SUS para o tratamento da obesidade. 200 pacientes serão atendidos pelo programa, que contará com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, com endocrinologista, nutricionista, psicólogo, educador físico e assistente social. Vale lembrar que o Mounjaro é um medicamento injetável que atua nos receptores de 2 hormônios produzidos pelo intestino e liberados após as refeições, aumentando a produção de insulina. O medicamento tinha sido aprovado em 2023 para o tratamento de diabetes tipo 2 e agora também é uma opção para tratar o controle de aumento de peso. Os pacientes elegíveis para fazerem parte do programa em Urupês são pessoas que estão na fila da cirurgia bariátrica e em vulnerabilidade social, com mais de 40 anos, com índice de massa corporal maior que 35 com comorbidade ou maior que 30 com 2 comorbidades, e pacientes que tenham tentado um tratamento sem auxílio de remédio por 6 meses ou mais. Um estudo publicado por um jornal de medicina americano mostrou que o Mounjaro tem uma eficácia maior do que a de seus concorrentes. Os participantes deste estudo perderam mais de 20 quilos após 72 semanas. Mais da metade deles perderam mais de 15% de peso. Resultado muito maior do que do medicamento Ozempic, por exemplo, que perderam 15 quilos. A iniciativa, que acontece em Urupês, já foi tomada no município de Vilhena, em Rondônia, em dezembro de 2025. 80 pessoas foram atendidas por lá, com doses semanais de Mounjaro durante 6 meses. Vale ressaltar que esse tratamento deve estar associado a mudanças no estilo de vida e o uso com finalidade estética não será permitido, segundo o protocolo municipal. E para falar mais sobre esse assunto, que está despertando a curiosidade de muita gente, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha, nosso convidado muito especial é o prefeito de Urupês, o Beto Cassiari. Ele vai falar com a gente agora, dar mais detalhes. Primeiro, boa tarde, prefeito. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal e obrigado aí por aceitar o nosso convite. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Um abraço aos telespectadores. Ficamos felizes pelo interesse para que a gente possa conversar sobre esse projeto tão relevante para a saúde pública, não só do nosso município, quanto do estado e Brasil. Tá certo, prefeito. Então, primeiro eu peço que você explique como vai funcionar esse projeto para combater a obesidade. Já de antemão peço desculpas porque a gente foi corrigido aqui. Ao contrário do que foi dito na reportagem, o projeto não é do governo do estado. O mérito e a ideia é do governo municipal. Então, por favor, explique para a gente, prefeito. Exatamente. É um programa municipal. Nós desenvolvemos alguns estudos e no dia 13 de fevereiro, nós decretamos, publicamos a lei que regulamenta o ingresso dos pacientes para tratamento da obesidade, usando também a ferramenta da tirzepatida. Nós sabemos que a obesidade é um problema, é uma epidemia mundial. Nós temos no Brasil cerca de 60%, até mais do que isso, de pessoas acima do peso, mais de 30% de obesos. Isso requer alguns cuidados e nos chama a atenção, frente às consequências que a obesidade traz para a vida do munícipe, principalmente dos nossos pacientes que enfrentam a dificuldade com a obesidade. Seja ela em eventos cardiovasculares, a maior prevalência da diabetes, problemas de mobilidade, em todas as circunstâncias que as doenças causadas por consequências da obesidade pode trazer para o paciente. Então, nós instituímos uma maneira bem organizada, com estudos técnicos, com equipe multidisciplinar, para que os pacientes tenham acesso à avaliação. Ela é necessária, a unidade de saúde, ela acolhe o paciente. Então, a assistência social, o médico endocrinologista, o educador físico, a psicóloga e o nutricionista, eles são acionados
nesse caso e compõem esse comitê para que os pacientes sejam inseridos, avaliados e prescrito individualmente o tratamento. Correto. Muitos deles já tiveram falhas terapêuticas de outras estratégias, né? A maioria dos pacientes que nós atendemos inicialmente estava na fila para a cirurgia bariátrica. Temos uma grande parcela também que já teve falha de tratamento com a nutricionista, com mecanismos, né, diversos e com dificuldade de mobilidade para a execução de atividade física. Contudo, visto a relevância da molécula, né, da tirzepatida, visto os trabalhos científicos, visto os benefícios incontestáveis, nós decidimos inserir, através de uma lei municipal, de um decreto, né, e de um estudo também e aprovação do nosso Conselho Municipal de Saúde, o medicamento como ferramenta adjuvante ao tratamento da obesidade. Correto. E, prefeito, os recursos serão do SUS, o Sistema Único de Saúde? Dos cofres municipais, né? Recurso próprio que venha financiar esse projeto. No nosso ponto de vista, nós teremos economia a médio e longo prazo, tá? Visto as consequências que a obesidade traz para os pacientes. Então, nesse primeiro momento, nós destinamos uma estrutura para atender 200 pacientes, tudo conforme as regras, conforme a lei, conforme a Anvisa determina, para que a gente possa catalogar, mensurar o descalonamento de medicamento, como os hipertensivos, antihipertensivos, os medicamentos para controle do diabetes, enfim, para que no médio prazo a gente consiga fazer um cenário, analisar um cenário e até publicar e dividir essa experiência com outros prefeitos, outras secretarias municipais de saúde, para a gente poder encarar esse problema tão crônico e de difícil controle, né? Nós temos hoje grandes problemas, né, em relação aos infartos fulminantes, a questão das complicações da diabetes, em relação às doenças da retina, né, do olho, problemas renais, problemas hepáticos, problemas de circulação em si, feridas que não fecham, que oneram o cofre público e traz, de fato, uma qualidade de vida muito que a gente, né, não deseja para os nossos usuários do SUS, e notadamente os pacientes de baixa renda, que é o principal requisito para adentrar ao programa. Olha, a gente torce para que dê certo, porque quem vai ganhar, quem vai ser beneficiado com certeza é o cidadão, é a população. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos critérios, né? Muita gente deve estar curiosa. Quais são os critérios para a escolha das pessoas que vão participar, receber nessa primeira lista, por favor? Primeiramente, os pacientes com IMC acima de 40, né? Altura dividido por peso dividido por altura ao quadrado. O índice, ele acima de 40, ele já credencia o paciente a adentrar no protocolo de avaliação. Também pacientes com IMC de 35 a 40, que tenham 40 anos a mais e também um fator de risco, uma comorbidade. E os pacientes de 30, IMC de 30 a 35 com 2 fatores de risco, com 2 comorbidades. Com isso, a gente consegue já fazer uma estratificação, né? Atacar principalmente os pacientes que estão na fila da bariátrica, que geralmente são os pacientes acima de 40 de IMC, na nossa realidade, e aqueles que tiveram falha terapêutica com a equipe da nutrição e educador físico. Nós entendemos que esse tratamento ele vai trazer, além da disciplina, porque ele deverá frequentar a unidade, né, semanalmente, ele vai trazer aquele compromisso, né, porque o paciente ele é obrigado a participar né, tanto com o psicólogo quanto dos cursos, né, de alimentação saudável, até para confecção de alimentos, e também a família ela é inserida nesse contexto do tratamento multidisciplinar. Então, nós entendemos que é uma ferramenta a mais, né? É um tratamento individualizado, isso não é uma aplicação em massa. Eu sou médico, a equipe é muito responsável, mas nós temos convicção dos benefícios que nós vamos levar à população, disponibilizando mais essa ferramenta de combate à obesidade.
Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Beto Cassiari, ele que é prefeito de Ouro Preto. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela participação e eu repito que nós desejamos sucesso, toda a ideia, todo projeto que vier para melhorar a qualidade de vida da população é sempre muito bem-vindo, então parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, também acredito nesse sucesso, com anos de experiência, né, identificando dificuldades da população, principalmente a mais vulnerável, de baixa renda. Nós entendemos que precisam sim de ajuda e ter acesso ao que tem de melhor. Porque a doença não espera, o paciente com dificuldade de mobilização, ele não consegue ter a sua atividade habitual, corriqueira, não consegue calçar um sapato, não tem felicidade em viver, tem muitas vezes timidez, a autoestima, né, ela é prejudicada, a depressão geralmente vem associado a isso, a ansiedade. Então nós queremos de fato oferecer uma ferramenta que mundialmente é aprovada. Nós temos que respeitar as regras e vamos fazer, estamos fazendo, e tenho convicção que o resultado é certo. Em poucos meses a gente pode estar apresentando os nossos índices e conversando mais sobre isso. Combinado, grande abraço. Às ordens sempre. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que o fim da escala de trabalho 6x1 foi aprovado, né? O fim, só que no México. A mudança começa a valer a partir do ano que vem e com um período de adaptação até 2030. Em decisão unânime, a Câmara de Deputados do México aprovou por 469 votos a favor e nenhum contra a redução da jornada de trabalho de 48 para 40 horas semanais. A medida vai ser implementada de forma gradual até o ano de 2030. Com isso, o México se junta a Chile, Equador e Venezuela, países da América Latina que também prevêem em suas leis uma jornada de 40 horas semanais. O México ocupa uma das primeiras posições em estresse laboral no mundo e cerca de 75% da força de trabalho sofre com isso. Deputados da oposição criticaram a reforma, que prevê que, para cada 6 dias de trabalhos, os trabalhadores devem ter ao menos um dia de descanso remunerado. A redução da jornada começa em 2027, quando vai passar para 46 horas semanais, com diminuição de 2 horas por ano até chegar a 40 horas em 2030. A reforma já tinha sido aprovada pelo Senado do México há 2 semanas. A proposta agora precisa do aval de 17 dos 32 legislativos estaduais para entrar em vigor. Agora vamos fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia hoje. E olha só, o aumento no preço do metrô no Rio de Janeiro foi cancelado. Vamos ver os detalhes com o Joenison Santos hoje. O governador Cláudio Castro anunciou que vai anular o reajuste da passagem do metrô do Rio, que estava previsto para entrar em vigor em abril. Segundo ele, o Estado vai destinar 37 milhões de reais em recursos públicos para manter a tarifa em R$ 7,90 ao longo deste ano. O governador também informou que a tarifa social, no valor de R$ 5,00, será renovada. A decisão foi divulgada nas redes sociais dias após o Metrô Rio anunciar o aumento da tarifa para R$ 8,20. O reajuste, equivalente a 3,8%, começaria a valer em 12 de abril e seria publicado no Diário Oficial do Estado. Em nota, a concessionária informou que, contratualmente, a tarifa é reajustada anualmente com base no IPCA. Eles argumentam que, embora o metrô carioca tenha a passagem mais cara do país, a tarifa regulatória, valor que a empresa precisa receber por passageiro para manter a operação, é a mais baixa do Brasil. Segundo a empresa, isso ocorre porque o governo do estado destina menos recursos em subsídios ao sistema quando comparado a outras unidades da federação. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários reforçou a importância da ampliação dos subsídios públicos para todos os usuários do sistema, não apenas para os beneficiários da tarifa social. Caso o reajuste fosse mantido, seria o segundo aumento consecutivo. E olha só essa notícia, um homem que está preso em um presídio de segurança máxima lá no Mato Grosso do Sul, ele criou um perfil e uma página de relacionamentos, queria arrumar uma namorada, né? Vamos ver com o Wellington Pael. Muitas pessoas estão em busca de um grande amor, a chamada alma gêmea. Muitos recorrem às redes sociais para encontrar sua cara metade.
aqui em Mato Grosso do Sul, identificando-se como preso da máxima de Campo Grande, um jovem de 21 anos afirma estar à procura de um novo amor. Para encontrar o par perfeito, o rapaz recorreu a um grupo de namoro do Facebook, informando aos interessados quais requisitos necessários para preencher a vaga do seu coração. E para a surpresa de muitos, o suposto preso recebeu diversas candidaturas. Na publicação, ele anexou uma selfie, supostamente tirada de dentro do presídio de segurança máxima, e destacou: "Me chamo fulano de tal, tenho 21 anos de idade, estou preso na máxima em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estou à procura de alguma mulher que queira algo sério de verdade, que esteja disposta a vir me visitar." Por fim, deixou bem claro: "Sou hétero, ok? Mulheres até 50 anos, chamem no chat, respondo todos." Nos comentários, membros do grupo, anônimos e não anônimos, manifestaram interesse, mas alguns fizeram piada. "Gatinho ele, e aí mulherada, quem se habilita? Só pode ser brincadeira", foram as reações, e houve ainda quem fizesse um alerta sobre a possibilidade de ser algum tipo de golpe e perfil fake, devido à escassez de fotos e informações na página pessoal do autor do post. Alguns comentários foram: "Cuidado, galera, não caiam nessa. Meninas, sejam espertas, isso é furada." E cada maluco que aparece querendo dar golpe, foram mais opiniões. Vale lembrar que, caso o rapaz realmente seja um detento, o uso ou a posse de celulares por presos no presídio de segurança máxima de Campo Grande e em todas as unidades penais de Mato Grosso do Sul são expressamente proibidos. A entrada de aparelhos é crime previsto no Código Penal, resultando em rigorosas revistas, operações e varredura e também bloqueadores de sinal. Mas se por outro lado for verdade, esse é o significado de amor bandido. Qual a opinião de vocês? E olha só, no Rio Grande do Sul, um homem foi preso por fazer parte de um esquema que vendia carne de cavalo como se fosse hambúrguer. Segundo a investigação, o produto era distribuído para lanchonetes. Quem vai trazer as informações é o Diogo Lachmann. A prisão foi realizada na tarde de terça-feira no distrito de Forqueta, na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Conforme a investigação do Ministério Público, o homem tinha atuação central em um esquema que moía carne de cavalo irregular e comercializava o produto como carne bovina para lanchonetes da cidade em forma de hambúrgueres. O homem é apontado como responsável pela compra dos animais, pelo abate irregular e pelo descarte das carcaças. Ele foi condenado por adulteração de produtos alimentícios, crime contra as relações de consumo e associação criminosa. A pena é de 8 anos e 1 mês de reclusão, que deverá ser cumprido inicialmente em regime fechado. Em fevereiro de 2024, a Justiça condenou ele e outros 5 homens que respondem em regime semiaberto. A prisão só ocorreu agora após a sentença expedida pela 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul transitar em julgado, ou seja, quando não há mais a possibilidade de recurso. A venda de carne de cavalo no Brasil é permitida quando obedecidas às exigências legais. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como todo dia, é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno. Bruno, vamos começar falando de um lance incomum, né? Que aconteceu na partida de ontem entre o Palmeiras e o Fluminense. Conta pra gente, por favor. Pois é, Cleber, uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Bom, aconteceu um episódio não muito comum no Campeonato Brasileiro. Palmeiras teve a saída de bola concedida 2 vezes. Vamos ver nas imagens. Bom, como a gente vai ver aí, ó, Palmeiras deu a saída no primeiro tempo, a partida começou ali, depois foi para o intervalo e na volta o Palmeiras novamente com a saída de bola e todo mundo seguiu como se nada tivesse acontecido. Esse erro aí fez com que a CBF advertisse o árbitro da partida, Felipe Fernandes de Lima. O zagueiro do Fluminense, o Freitas, afirmou que tentou falar com o Felipe antes da bola rolar, porém o juiz ameaçou aplicar o cartão ao jogador do Fluminense e ele desistiu. O lance em si não alterou a partida, que no final das contas acabou com a vitória do Palmeiras por 2-1. Bom, Kleber, eu pelo menos não lembro de um episódio parecido no futebol. Queria saber de você se você lembra algo parecido. Eu também nunca vi, é a primeira vez, realmente inédito, né? E hoje também temos decisão. Pois é, Kleber, lá no Rio de Janeiro, o Flamengo vai encarar o Lanús pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. Vamos ver como as equipes chegam. O Flamengo recebe o Lanús no Maracanã para decidir a Recopa Sul-Americana.
Os argentinos venceram o jogo de ida por 1-0 e estão com a vantagem. E agora entram em campo apenas para segurar o empate e levar a taça para casa. Já o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença ou por 1 gol para levar a disputa para os pênaltis. O rubro-negro não começou a temporada da mesma forma que encerrou 2025. Passou pelo risco do rebaixamento no estadual e perdeu o título da Supercopa para o Corinthians. E agora tenta reverter a desvantagem na Recopa para conquistar o primeiro título do ano e tranquilizar a torcida. Para hoje, o treinador Felipe Luiz conta com os retornos de Plata, que cumpria suspensão, e de Jorginho, Bruno Henrique e Wallace, que estavam lesionados. O técnico terá praticamente força máxima para tentar reverter o resultado e ficar com a taça. Do outro lado do campo, o Pellegrini deve repetir a escalação do jogo de ida para impedir que o Flamengo marque gols. A última vez que o Flamengo foi campeão da Recopa foi em 2020, contra o Independente Del Valle. Naquele ano, Felipe Luiz estava em campo na lateral esquerda do Fla. Essa será a primeira participação do Lanús na Recopa. Assim como a Sul-Americana do ano passado, esse pode ser um título inédito para o clube argentino. Primeiro, então, palpite para essa decisão de hoje. Olha, decisão muito difícil, ainda mais contra times sul-americanos, porém eu vou ficar aí com a vitória do Flamengo e também o título, vou ficar aí com a vitória por 2-0 hoje no Maracanã. 3-0 Flamengo é minha opinião. E além desse jogo, nós temos um outro jogo pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, Santos e Vasco aí vão jogar lá na Vila Belmiro, um duelo ali do desespero, as duas equipes querendo sair da lanterna, porém nessa eu vou ficar com a vitória do Santos por 2-1, vai ter força máxima e vai jogar em casa também, por isso eu fico com a vitória do Peixe. Eu também acho que o Santos vence o dia. Vou acompanhar o seu palpite 2-1 para o Peixe e às 18h30 você volta com mais notícias do esporte. Exatamente, Kleber. Convido a todos de casa aí ficarem ligados em nossa programação. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação. Essa edição fica por aqui. Você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.